Esses são os jogos mais odiados de toda a comunidade do Roblox, sendo por vários motivos, desde jogos famosos que aplicavam golpes em sua comunidade, até jogos que eram criticados por motivos estúpidos. E esse é justamente nosso primeiro caso, que envolvia uma categoria de jogos que foi por muito tempo querida na comunidade, os famosos jogos Obi. Apesar de por muito tempo eles estarem no topo da página do Roblox, muitos deles passaram a ser muito criticados, mas no meio deles existiu um jogo que foi o mais odiado de todos, chamado Tower of Hell, um jogo criado em 2018 por Pixie. Ele teria um grande sucesso na plataforma por conta do seu parkour praticamente infinito, tão famoso que acabou virando o jogo com mais visitas no estilo Obi. Por conta da fama, ele também teria ganhado um prêmio do próprio Roblox como o melhor jogo baseado em rodadas, mas como esse jogo, que não parece ter nada demais além de um parkour sem fim, passou a ser tão criticado, e você ficaria até surpreso em saber que seria por um dos motivos mais estúpidos que existem. Tower era bem simples, tendo vários níveis de dificuldade, desde os parkours mais básicos até os mais complexos, e esse justamente seria o motivo de uma parte da comunidade não gostar dele, sendo criticado por conta da sua extrema dificuldade em algumas partes, e que teria muitas mecânicas difíceis para grande parte dos jogadores. O mais estranho é que ele teria só esse motivo de ser tão odiado, não tendo nenhuma outra controvérsia além do ataque hacker que ele sofreu em 2020, onde os hackers só trocaram o nome do jogo para outro, e por conta disso tendo mais de 1 milhão de dislikes na página oficial, sendo considerado um jogo com um dos motivos mais estúpidos do porquê ser odiado, mas esse comparado aos próximos com certeza é o menos pior. Então agora a gente vai para um dos jogos mais famosos já criados dentro do Roblox, o famoso Adopt Me, que foi criado em 2017 por um grupo chamado Uplift Games. Adopt Me teria começado como um jogo simples que você tinha que adotar outros jogadores e construir uma família. Apesar dele ter vários outros itens que você poderia comprar, ele teria sido criado focado em roleplay, e assim conseguiu se transformar em um dos jogos mais conhecidos na plataforma. Mas tudo isso mudaria com a chegada de 2019, com uma atualização que adicionava pets dentro do jogo, que era pra ser só uma ideia interessante e simples, já que trazia animais desde os mais comuns até raros, acabou também trazendo o começo da decadência de Adopt Me. Com a nova atualização, o público do jogo, que era focado em crianças, começaram a se interessar ainda mais pelos pets, mais do que pelo próprio roleplay. Claro que os desenvolvedores perceberam isso e começaram a trazer mais atualizações focadas nos pets, muitas delas que envolviam alguma coisa para gastar dinheiro. Muitos desses pets não tinham muitas coisas diferentes, além de alguns voarem ou serem mais raros. Com isso, o jogo, que antes era focado na conversa, não poderia mais ser chamado de um jogo de roleplay, já que quase ninguém no servidor conversava e só ficavam 24 horas tentando conseguir os pets mais raros que existiam, o que fez na visão dos desenvolvedores virasse uma mina de ouro, já que todos que quisessem pets melhores teriam que pagar cada vez mais. Muitas críticas começaram a aparecer sobre Adopt Me, a principal dizendo que ele se parecia mais com um mercado do que um jogo, mas mesmo assim ele continuou subindo, tendo cada vez mais jogadores. Mas com isso também chegou o maior problema do porquê Adopt Me é tão odiado. Muitos relatos de golpes começaram a aparecer, como jogos falsos com Game Pass que eram usados para enganar os jogadores. Apesar desses jogos não serem culpa de Adopt Me, golpes dentro do jogo original também viraram frequentes, como o famoso golpe do trade, onde algumas pessoas tentavam fazer trocas com outros jogadores mais novos para tentar roubar seus pets raros e geralmente vender para outras pessoas. Isso fez com que, na visão de muitos, a comunidade do jogo ficasse tóxica e deixando Adopt Me muito mal visto por parte da comunidade. Apesar disso, hoje em dia Adopt Me não tem tantos casos de golpes como antigamente, já que os desenvolvedores começaram a colocar mais proteções nas trocas, mas muitos ainda dizem que Adopt Me virou um jogo focado em ganhar o máximo de dinheiro possível de seus jogadores, deixando pra trás o motivo dele ter sido criado. Mas Adopt Me perto dos próximos seria também um dos menos piores, e o próximo sendo um dos jogos mais conhecidos da comunidade, chamado Dahood. Ele, que por um tempo teria se tornado um dos mais visitados, tendo diariamente mais de 20 mil players, teve também um desastroso fim. Criado por Bonesha, Dahood era um jogo divertido e competitivo, onde vários jogadores se juntavam pra levar de arrasta uns aos outros, tudo na temática das ruas. Tão famoso que em poucos meses depois de ser criado, ele teria alcançado o topo dos jogos do seu gênero, mas com isso também vieram muitas controvérsias por trás do sucesso, a primeira delas sendo os vários casos de toxicidade. Com o passar do tempo, Dahood ficou visto por toda a comunidade do Roblox como um jogo com uma das comunidades mais tóxicas que existem, não só por causa de xingamentos, mas por conta de perseguições que aconteciam dentro do jogo. Em Dahood era muito comum várias pessoas se juntarem, formando um grupo para entrar em vários servidores, levando de arrasta qualquer pessoa pela frente, não só em servidores aleatórios, mas também era muito comum eles fazerem isso com jogadores específicos, perseguindo ele em todos os lugares até que saísse do jogo. Isso fazia com que muitas pessoas ficassem frustradas e tivessem uma má experiência com Dahood. Logo, muitas críticas começaram a aparecer sobre isso, mas mesmo assim nada era feito. Vendo que o jogo continuaria sem muitas regras que impedissem as pessoas, muitos casos de jogadores que usavam exploits começaram a aparecer, deixando a experiência do jogo pior ainda. Mas mesmo assim tudo podia piorar. Além das toxicidades, críticas e hackers, Dahood também foi infestado de others, que são pessoas que fazem um webcoito dentro do Roblox, decaindo mais ainda a popularidade, deixando Dahood mais
ainda mal visto. Mas mesmo assim, isso ainda não era o fim, já que tudo ainda podia piorar. Isso porque seu desenvolvedor começou a se afastar do jogo. O Onesha, que tinha criado Darude, começou a focar em seus mais novos sucessos, chamado All Star Tower Defense. Junto com outras pessoas, ele teria feito o jogo explodir, ganhando muito mais dinheiro do que ganhava com Darude. Claro que por conta disso, ele focou todo o seu tempo para que atualizasse cada vez mais esse jogo. Isso fez com que o ódio por ele também aparecesse, principalmente pela comunidade do seu próprio jogo, com todos os casos controversos por trás de Darude e seu desenvolvedor cada dia mais afastado do jogo. Darude acabou caindo na mão dos jogadores, virando um jogo sem regras. Até hoje não se tem relatos de que a comunidade tenha melhorado, mas claro que não são todos os jogadores que são tóxicos, mas Darude teria ficado muito conhecido dentro do Roblox por conta dessas controvérsias, sendo considerado um dos jogos mais odiados. Mas agora eu vou te mostrar um dos maiores casos de golpes dentro da plataforma, que envolvia o jogo mais aguardado por toda a comunidade, o famoso Hellsias, criado pela Hell Games, que é um jogo inspirado em One Piece. Ele é uma das experiências mais aguardadas, já que promete trazer uma revolução dentro dos jogos do Roblox, tanto em gráficos e jogabilidade, tão esperada que algumas pessoas dizem que ele vai trazer o fim da era de Blox Fruits, mas o que ninguém esperava é que ele foi um motivo de mais de 100 mil jogadores serem enganados. Tudo teria começado depois do trailer de Hellsias, que teria se tornado um dos maiores sucessos. Sendo um jogo tão aguardado, todos queriam ter o acesso o mais rápido possível, e muitos até pagariam milhares de Robux pra ter ele. Sabendo disso, apareceram alguns desenvolvedores mal intencionados, com um só objetivo de tirar o máximo de dinheiro possível dessas pessoas. Logo depois do lançamento do segundo trailer de Hellsias, várias pessoas criaram jogos falsos para aplicar golpes em quem aguardava o lançamento. Muitos desses jogos que eram pagos e custavam muito Robux, alguns deles que eram até cópias mal feitas, mas que mesmo assim foram o suficiente para enganar muitas pessoas. Mas o pior de todos foi um jogo chamado Hell Maris, ele que à primeira vista pareceria o jogo original, já que tinha informações na descrição para que as pessoas não desconfiassem. Apesar de muitos dizerem que era óbvio perceber que era falso, esse jogo foi responsável pela perda de milhares de Robux, tanto que antes de ser deletado ele tinha mais de 500 mil visitas. Com o jogo enganando milhares de pessoas, ficando cada vez mais conhecido, muitas pessoas começaram a espalhar que Hellsias já teria lançado, divulgando mais ainda o jogo falso. O jogo acabou se tornando tão grande que os desenvolvedores da Hell Games tiveram que colocar um aviso no seu Discord, mostrando que as pessoas estão divulgando jogos falsos e para que tomem cuidado com golpes que estão cada vez mais recorrentes, mostrando também a página do jogo original. Claro que sendo um jogo tão aguardado, já era esperado que alguma coisa assim acontecesse, mas não em uma escala tão grande assim. Apesar das controvérsias, Hell Maris foi excluído do Roblox, com todos os Robux sendo devolvidos para os jogadores, mas mesmo assim tome muito cuidado, já que milhares de outros jogos no mesmo tema são postados tentando roubar os jogadores. Uma das categorias mais odiadas do Roblox são os famosos simulators. Apesar de que por muito tempo eles ocuparam o topo do Roblox, eles passaram a ser vistos como jogos detestados, já que uma grande parte da comunidade começou a ver eles como jogos que só queriam dinheiro. Mas no meio deles existia um jogo que não foi odiado pela comunidade, mas sim por outros desenvolvedores, que acabou até sendo deletado. Um jogo chamado Agricultores, criado em 2019, que era inspirado em Bee Swarm Simulator. E igual Bee Swarm, você teria que criar abelhas dos tipos mais diferentes possíveis. Logo depois do seu lançamento, ele já teria sido um grande sucesso, ganhando milhares de visitas muito rápido, tendo também uma média grande de jogadores para um jogo que tinha começado recentemente. Mas mesmo sendo um sucesso, logo ele teria muitas coisas estranhas, já que alguns meses depois dele ser criado, ele teria sido deletado de repente. Algumas pessoas apareceram para perguntar o motivo dele ser excluído, mas logo alguns dias depois acabou aparecendo um verdadeiro motivo, sendo que os criadores de Bee Swarm Simulator teriam entrado com uma reivindicação de direitos autorais. Isso porque dentro do Agricultores tinham vários pets e itens de Swarm Simulator, e até então esse seria um bom motivo do porquê ele teria sido deletado. Com isso, os desenvolvedores decidiram recriar o jogo do zero, para que não tenha mais nenhum problema com outros jogos, e alguns meses depois ele teria sido colocado de volta pro Roblox, agora totalmente original, e o jogo de novo teria começado a disparar em visitas e jogadores. Mas tudo isso mudaria de novo quando pela segunda vez ele foi deletado. Isso fez com que um grande ódio surgisse por Bee Swarm Simulator, mas logo seria divulgado que a culpa não teria sido de Bee Swarm Simulator, e sim outro jogo chamado The Bees Story. Logo toda a comunidade do jogo teria se juntado para ir contra a Bee Story. O hate cada vez aumentava mais, até que foi divulgado que eles teriam dado uma reivindicação de direitos autorais falsa, para que Agricultores fosse deletado de vez. Infelizmente, por conta disso, os desenvolvedores do jogo decidiram parar de vez com Agricultores, já que o jogo sempre corria o risco de sofrer esses ataques mesmo que não tivesse nada de errado, e por conta das controvérsias, hoje em dia eles se encontram fechados, sem ter mais nenhuma notícia, sendo odiado por criadores de outros jogos.